Olá, seja bem-vindo ao canal Explicar Sem Complicar. Essa é a nossa aula número 6 de Circuit Eletrônico e Elétrique. E basicamente hoje vamos fazer alguns exercícios, ou seja, estudo de alguns circuitos, ok? Então temos essa primeira figura, onde temos aqui uma source de tensão E. Aqui temos a resistência que está ligada a essa source de tensão, e temos aqui duas resistências que, como vocês podem ver, estão em paralela, devido a que tem um nó, um nœud. Então pediram para determinar I e para determinar I1. Então para determinarmos I, a primeira coisa a fazer seria simplificar essa figura. Para eliminarmos aqui o I1, então vou pôr aqui em vermelho esse pequeno espaço que está aqui. Vamos transformar isso aqui, calcular uma resistência equivalente. Então R equivalente, a resistência equivalente aqui é o que? R1 paralelo a R2. Então vamos ter R1 paralelo a R2, que é o que? Produto sobre soma, que é R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Quer dizer que a nossa figura iria ficar o que? Iria ficar, temos aqui R3, vem aqui o E, vai ter isso, e vamos ter aqui a resistência equivalente. Vamos aqui R equivalente. R equivalente, aqui vamos ter o nosso I, e o E e R2. Então com isso que está aqui podemos só fazer Lua de Mai. É só fazer nesse sentido que está aqui, seguindo o sentido horário, claro. Então vamos ter aqui, vamos pegar primeiramente aqui, vamos ter moins E, Lua de Mai aqui, menos E, mais ele apanha o I, está na mesma direção, mais R equivalente I vai ser igual o I, ou eu vou, bom, como o I vai passar no R3 também, eu vou pôr R equivalente mais R3I vai ser igual a zero. D'accord? Então, isso implica que se tirarmos o I vai ser igual a que o E que está aqui negativo passa para outro mesmo positivo. Vamos ter E sobre R3 mais R equivalente. R equivalente é igual a que? É igual a R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Então aqui é só achar mínimo múltiplo comum entre esses dois. Isso vai ser o que? Vai ser E em cima a dividir por, vamos ter R3 a multiplicar por R1 mais R2 mais R1 R2. E aqui eles vão ficar com o mesmo denominador, e isso aqui passa para cima a multiplicar. Aqui vai ficar vezes R1 mais R2. D'accord? Então isso aqui seria o valor do I. Ou se quiserem deixar assim também, podem deixar. Mas é sempre bom simplificar o máximo que vocês puderem para fazer. Então com esse resultado de I aqui, podemos tirar o I1. I1 aqui é só aplicar divisor de tensão. I1 é que? Resistência ao borne de R1. Então vai ser resistência não concernée, vai ser o R2. Vamos ter aqui R2 sobre resistência concernée mais resistência considerée mais resistência não considerée. Então vai ficar R1 mais R2. Essa resistência aqui não aparece. Vezes I, não, aqui é I1 vezes I, que é a source de courant aqui, vezes I. E R3 não entra porque ele não altera, não influencia aqui nessas duas resistências. Bom, no vídeo anterior eu expliquei isso. Então aqui se formos fazer, iria ficar o que? É basicamente tudo isso que está aqui a multiplicar por isso que está aqui, que é o I. Então vamos ter R2 sobre R3 vezes R1 mais R2 mais R1 R2 vezes E. Não esquecendo que aqui em cima tem R1 mais R2. Com esse R1 mais R2 aqui, eles vão simplificar. Então vai ficar só isso que está aqui como resultado. Aqui eu utilizei divisor de courant. Ok? Então vamos fazer mais um segundo exemplo.
Na linha B temos essa figura aqui, basicamente uma source de tensão E, temos essa resistência aqui R2, temos R1, R3 e aqui tem uma tensão, bom, vocês não estão vendo porque eu coloquei aqui, tensão aqui U. E pediram para determinar qual é o valor de I e qual é o valor de U. Então, para determinar I, a primeira coisa é simplificar a figura. Então, vamos simplificar aqui. Basicamente, R1 e R3 são duas resistências em série. A gente pode transformar isso numa resistência. Depois, ela irá ficar paralela com essa que está aqui, R2. Então, podemos dizer que R equivalente. Vou só transformar essas resistências aqui numa só. Então, R equivalente vai ser igual a R2 paralelo com R1 mais R3 que estão em série. Visto que elas estão em série, é a soma de duas resistências. Isso aqui é que R2, produto sobre soma. Então, R2, R1 mais R3. A dividir por soma dessas resistências. R2 mais R1 mais R3. Ok? Então, o schema vai ficar aqui. Aqui vamos ter o E. E aí uma resistência aqui. Basicamente vai ficar só isso. Aqui é a resistência equivalente. Aqui você vai ter I. E aqui fica E. Então isso implica que Lua de Maia, é só aplicar Lua de Maia aqui. A gente pega o que veio primeiro, vem assim, assim, assim. Então vamos ter moins E mais R equivalente I igual a 0. Isso implica que I é igual a quê? É igual a E a dividir por R equivalente, que é R2 paralelo a R1 mais R3. Isso vai ser igual a E. Vamos colocar tudo isso que está aqui. Vamos ter R2, R1 mais R3. Depois ia ficar a dividir por tudo isso que está aqui. Então podemos passar esse membro para cima e iria ficar R2 mais R1 mais R3. Vocês podem escrever e depois voltar a repetir. É só para não ficar muito longo. Ok? Esse é o I. Tem o resultado da corrente. U. Para tirar U, que é a tensão borne de R3, é só fazer divisor de tensão. Então, 1 vai ser que a resistência concernée. Então, vai ser R3 sur résistance não considérée. Mais resistência considérée. Não considérée seria R1. Então, iria ficar R1 mais R3 vezes a source de tensão. R1 mais R3 mais source de tensão que tem aqui no exercício, que é o E. Aqui o R2 não entra porque ele não influencia. Então, aqui apliquei divisor de tensão. Divisor de tensão. Qualquer dúvida sobre isso é só ver. Vocês verem o vídeo passado e vocês vão ter aí o resultado, ok? Então, esse é o vídeo de hoje. Até a próxima.